A Money Times publicou uma matéria na semana que passou dizendo: os estrangeiros estão vendendo ações na Bolsa de Valores. 3 motivos que explicam a saída dos gringos da Bolsa. Essa matéria é uma mentira e a gente precisa aqui entender o que está acontecendo para aprender também a ser seletivo. Sempre cheque as informações. Não vá de primeira acreditando porque saiu algo em algum veículo de comunicação que aquilo é verdade, não é? E também na internet. Então cheque sempre. Esse é um hábito inteligente, checar para ver se aquilo é verdadeiro. Então veja o que diz a matéria da Money Times, que não é verdade. Então é importante que vocês entendam. Após o início de ano promissor, a Bolsa Brasileira está vivendo um movimento de fluxo de capital estrangeiro contrário, com maio marcando o segundo mês negativo para a entrada de gringos no mercado. No mês que passou, a saída líquida do fluxo de capital estrangeiro foi de 6,2 bilhões. Vale lembrar que os estrangeiros representam a maior parcela de investidores da Bolsa Brasileira. Eles movimentam 58% da participação de investimentos na Bolsa. Então veja, 57%, 58% do dinheiro que entra na Bolsa de Valores do Brasil é dos estrangeiros. Eu, desde o início do ano, falo sobre o fluxo estrangeiro. Verdade ou não? Comenta aqui se desde o início do ano eu falo sobre esse assunto. Você já tinha escutado algum outro lugar falar a respeito deste assunto? Você já tinha visto nos meios de comunicação se falar, se escrever sobre isso? Comenta aqui, porque este é um dado que vinha sendo na grande maioria da mídia financeira, das pessoas que tratam sobre o mercado de ações, vinha sendo colocado como em segundo plano. E no início deste ano eu trouxe isso e comecei a colocar isso como o primeiro plano da minha análise de para onde estava indo o mercado de ações do Brasil. Isso foi posto ali no início de janeiro. Se não me falha a memória, a partir de 8 de janeiro eu comecei a fazer vídeos falando sobre isso. Comenta aqui se você não se recorda disso. Por favor, deixa aqui o seu comentário. Então veja, por que olhar para os estrangeiros? Por isso, porque 57%, 58% do capital que circula na Bolsa do Brasil é de estrangeiros. Temos que olhar para eles. Ponto. Temos que aprender a olhar para eles. Por outro lado, esse olhar para eles precisa ser um olhar com muita atenção. Já me perguntaram de forma recorrente aqui onde eu busco essas informações. Eu busco as informações dos estrangeiros no site Broadcast, que pertence ao Estadão, Jornal Estado de São Paulo. É onde eu vou buscar essas informações. Muito bem. Se os estrangeiros têm uma participação tão relevante, eu preciso saber o que eles estão fazendo. Então, isso é fundamental, é vital. Agora, quando sair matérias falando sobre os estrangeiros, esteja sempre muito atento, porque às vezes a matéria não é verdadeira. A matéria traz meias verdades e induzem ao erro. É exatamente aqui o caso dessa matéria da Money Times da semana passada. Então eles dizem, os estrangeiros representam a maior parcela de investidores da Bolsa, isso é verdade, cerca de 57% de participação, seguido pelos institucionais com 25% e as pessoas físicas com 14,5%. Então, pessoa física não movimenta a Bolsa, ponto. Aprenda aí, viu? Toma nota. Pessoa física não movimenta a Bolsa de Valores. Pessoa física não movimenta ação de empresa na Bolsa de Valores. Anota aí. Pessoa física não movimenta a Bolsa de Valores no Brasil. Ponto. Outra coisa, anota aí. Pessoa física não movimenta a ação de empresa na Bolsa de Valores. Ponto. Salvo, abra agora o parêntese, salvo no caso de empresas muito especulativas, muito baratas, em que algumas pessoas físicas de maior poder aquisitivo podem se juntar e formar um grupo para manipular um determinado papel. Isso já via acontecer? Já via acontecer, né? Ações baratas demais, tipo Oi, a gente deve ficar de fora. Por quê?
Porque são voláteis demais por conta da manipulação. As pessoas ficam operando com robozinho. Sobe 2 centavos, vende. Cai 2 centavos, compra. Entendeu? Fica fazendo essas operações dia a dia. Semana passada, um conhecido que opera deste jeito, entendeu? Ganhou, numa tarde, 15 mil reais, comprando e vendendo ações da Oi. Numa tarde da semana passada. Exatamente no dia que teve a nota sobre o acordo da Oi com o BTG. Uma pessoa que eu conheço, que opera na Bolsa com a Oi, comprando e vendendo, ganhou naquele dia 15 mil reais. Tá bom para você? É isso. Você tem que entender que tem gente que opera deste jeito. É a opção dele. Muito bem, então os estrangeiros, continua a matéria, estão saindo da Bolsa. Aí é uma conclusão que a gente vai já desmentir. Por conta de quê? Por conta da volatilidade forte dos mercados globais em maio, o aumento dos riscos de recessão do mundo, a preocupação com mercados cíclicos como o Brasil e a realização de lucros, já que a performance do mercado brasileiro continua entre as melhores do mundo no acumulado do ano. Ora, não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Essa explicação. Nós estamos acompanhando os estrangeiros desde o início do ano. Aqui parece que começou a acompanhar os estrangeiros agora. Os estrangeiros, eles começaram, na verdade, a fazer posição no Brasil a partir de outubro do ano que passou. Por quê? A Bolsa tinha caído a 100 mil pontos. Aí eles começaram a entrar e fazer posições. Aumentaram no início desse ano, em janeiro. Começaram a aumentar. A Bolsa continuava em 100 mil pontos. E eles ampliaram os investimentos. Chegaram a investir R$1 bilhão por dia de saldo positivo nesse período de janeiro. Investiram pesadamente em janeiro e fevereiro. Fizeram a Bolsa sair dos 100 mil pontos e ir aos 121.570. Quem fez esse movimento foram os estrangeiros. Ponto. Os institucionais estavam vendidos no ano passado e continuaram vendendo no início do ano. Os institucionais só voltaram à Bolsa quando os estrangeiros estavam saindo, que foi no mês de abril, que os estrangeiros bateram em retirada. Começaram a desmontar suas posições, né? E no mês de maio, que a matéria aqui tenta nos induzir que os estrangeiros continuam saindo. Isso não é verdade. O que estava acontecendo no mês de maio? Nós temos que dividir o mês de maio em 2 trechos, em 2 partes. Até o dia 19 de maio, os estrangeiros estavam retirando da Bolsa 13 bilhões de reais. Até aí a matéria é verdadeira. Eles estavam tirando da Bolsa 13 bilhões de reais, saldo negativo dos estrangeiros. O que foi que aconteceu do dia 19 de maio para cá, depois do dia 19? Então, se eu pegar aí agora o período de 20 de maio a 30 de maio, de 20 a 30 de maio, o que foi que aconteceu de 20 a 30 de maio, a 31 de maio, de 20 a 31 de maio, o que foi que aconteceu nesse período aí de 11 dias? Os estrangeiros voltaram a comprar. E um volume substantivo, 7 bilhões de reais. Então essa matéria, ela é deturpada ao dizer que os estrangeiros estão saindo. De fato, no mês de maio, o saldo ficou negativo. Os estrangeiros retiraram 6 pontos, como ela diz aqui, a matéria. Nesse aspecto, ela está correta, mas é uma meia-verdade. Então, no mês de maio, o fluxo terminou negativo em 6,2 bi dos estrangeiros. Mas esteve em 13,2 bi. Até 19 de maio. Então, de 19 de maio para frente, os estrangeiros voltaram. E aí a matéria não quis abordar este assunto, por alguma razão. Eles têm os interesses deles, eles têm as agendas ocultas na produção dos conteúdos.
Aprendam isso. A mídia muitas vezes tem agendas ocultas quando produzem conteúdo. Que eles sabem qual é a agenda, nós não. Então, às vezes, eles tentam nos induzir a pensamentos equivocados. Então, a matéria diz o quê? Os estrangeiros estão deixando a Bolsa Brasileira. Eles estão vendendo. E os motivos que explicam a saída dos gringos. Aí depois vem dar justificativas. Errada a matéria. Quer lhe induzir ao erro, quer me induzir ao erro, mas eu estou acompanhado. Então eu sei que em maio, até o dia 19, os estrangeiros estavam negativos em 13 bi. E aí, daí em diante, do dia 20 de maio em diante, até o dia 31, eles entraram com 7 bi. Então eu não posso olhar e dizer que os estrangeiros estão saindo. Não, eles estão voltando, porque 7 bi de fluxo entrou. Aí agora eu tenho que olhar junho para ver o que é que está acontecendo. De 1º a 3 de junho, eles entraram com mais 1,5 bi. Ok? É isso que eu tenho que olhar. É isso que eu tenho que olhar. Então a entrada já é de 8,5 bi. E a Bolsa agora nesse patamar de 105 mil está convidando os estrangeiros a aumentar posições. Vamos observar o que está acontecendo. E esqueça o ruído produzido pela Money Times e por outros órgãos de imprensa da mídia financeira, que apresentam muitas vezes um olhar que nos induz ao erro. Porque o título da matéria é que os estrangeiros estão vendendo. Não, eles estão comprando. Eles estavam vendendo até o dia 19 de maio. Passaram a comprar a partir do dia 20. Ah, mas o fluxo terminou negativo, não interessa. O fluxo era negativo em 13 bilhões e terminou o mês negativo em 6. Em junho já entraram com mais 1,5 bi, de 1º a 3. Opa, uma entrada de 8,5 bi. Então veja, é outra realidade, muito distinta do que a matéria está falando. Então, você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa ter informações precisas. Porque se você não tiver informações precisas, você vai acabar tomando decisões baseadas em premissas falsas. Fiz um curso com Abílio Diniz, certa feita. 30 executivos lá em São Paulo, um curso que ele ministrou na FGV. E ele dizia, nós temos que fazer o diagnóstico. Ele repetia isso com muita insistência. Nós temos que fazer o diagnóstico. E o que é o diagnóstico? É analisar a situação tal qual ela é. Olhar a situação tal qual ela é. Percebendo tudo que é aquela problemática. Percebendo tudo em relação àquela situação. Sempre de forma precisa. Porque se partirmos, dizia Abílio, de premissas falsas, vamos fazer um planejamento que não vai se sustentar e vamos partir para uma execução que vai ser um erro grosseiro. Porque o alicerce do nosso planejamento não se sustentou, porque ele partiu de premissas falsas. Então, essa fase do diagnóstico é fundamental no processo de tomada de decisão. Então, cuidado, muito cuidado com esse noticiário, porque eles nos traz muitas vezes informações que não são verídicas, que não são verdadeiras e que nos induzem ao erro. Então, muito cuidado, viu? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Muita atenção, muito cuidado. Muito bem, 2 comentários aqui agora sobre Oi. O primeiro diz respeito ao BTG Pactual. O BTG Pactual divulgou no dia 10 de junho, uma nota dizendo o seguinte: venda da Vital concluída. Participação menor é uma notícia negativa. E aí diz o seguinte: a venda da empresa de infraestrutura da Oi foi fechada ontem. E o comunicado da empresa diz que a participação na Vital
pode ser ajustada de 42% para 35%, uma redução de 7,4%, para incorporar mudanças nas operações e métricas financeiras, incluindo dívida, capital de giro, número de casas passadas e casas conectadas, OPEX, CAPEX, e contemplar melhorias no contrato de capacidade firmado entre Oi e Vital. O reajuste será feito da seguinte forma: ajuste de participação de 3,65% em 30 dias e nova redução de participação de até 3,7% em julho de 23, em função de condições mais favoráveis no contrato de capacidade entre Oi e Vital. Uma redução na participação de 7,4% da Oi na Vital será equivalente a uma redução de 2,4 bilhões no valor para o acionista da Oi, ou cerca de 40 centavos por ação. Estimamos assim que o valor justo de mercado da Vital está agora em 32 bilhões de reais. Fazendo um parêntese, na minha conta eu estou ainda trabalhando com 26 bilhões de reais. O BTG já está trabalhando com valor superior. Na minha conta eu estou trabalhando com o valor da Vital. Eu sempre faço um cálculo mais conservador. Então, na minha conta, eu estou fazendo um cálculo de 26 bilhões. O BTG, que é mais qualificado do que eu, com certeza, para fazer essa análise de valor, está estimando já um valor justo de mercado para a Vital hoje de 32 bilhões de reais. Vamos lembrar que essa empresa surgiu do zero. Essa empresa surgiu do zero. Não valia absolutamente nada, ela não existia. O Rodrigo Abreu criou a Vital do zero. Zero. Nada existia. Existia patrimônio dentro da Oi. E isso não estava gerando valor. Estava lá adormecido dentro da empresa. O que é que o Rodrigo Abreu fez? Criou uma empresa do zero, tirou esse patrimônio que estava lá sem gerar valor, colocou dentro de uma empresa e levou ela a leilão com valor mínimo de 20 bilhões de reais. No leilão, essa empresa foi arrematada no leilão judicial pelo BTG a princípio e ela foi estimada em 22,2 bilhões. 22,2 bilhões. Isso na época do leilão judicial. De lá para cá, agora já nesse processo deste ano, com o closing, eu fiz uma projeção de valor, cheguei a 26 bilhões de reais. O BTG está dizendo que é um pouco mais, um pouco significativamente, 6 bilhões a mais. Então eles estão estimando que essa empresa, a Vital, está a valor justo de mercado hoje em 32 bilhões. Note que lá atrás o valor mínimo dessa empresa estipulado pelo Rodrigo Abreu foi 20 bilhões de reais. E essa empresa surgiu do zero. Você consegue entender isso? Que essa empresa não existia, que essa empresa surgiu do zero e que essa empresa que surgiu do zero, criada pela Oi, está hoje com valor de mercado de 32 bilhões de reais? Comenta aqui se você entendeu isso. Que é importante entender, né? É importante entender. As pessoas ficam muito preocupadas com a participação da Oi na Vital. Essa Vital surgiu do zero. A participação da Oi era 100% sobre zero. Participação da Oi na infraestrutura da Vital, que não era Vital, estava dentro da Oi, era 100% sobre zero, porque isso não gerava valor. Ok? Aí o Rodrigo Abreu tira uma infraestrutura, coloca dentro de uma empresa e busca um sócio para para cuidar da gestão e para gerar capitalização, para implantar um programa arrojado de investimento de 30 bilhões de reais em 4 anos. Essa empresa, que valia zero, no leilão teve preço mínimo de 20 bi, saiu a 22,2 bi, 22,3 bi. Agora, nas minhas projeções, ela estava a 26 bi de valor de mercado, mas o BTG já fala em 32 bi de valor justo e eu vou ficar com esse número do BTG. Vou ficar com esse número do BTG. 32 bi é o valor da Vital hoje, a valor justo pela análise da equipe do BTG. 32 bilhões.
E aí eles dizem, no entanto, apenas o reajuste inicial de 3,65 é de fato negativo líquido para a Oi, já que os outros 3,73% serão compensados por melhores condições contratuais. Então ele admite que apenas o impacto é de 3,65%. Ao todo, estimamos que esse ajuste de 3,65% seja equivalente a uma redução de 1,17 bilhão no patrimônio da Oi, ou cerca de 0,20 por ação. Embora acreditemos que esta seja a maneira justa de estimar os termos revisados ao negócio entre Oi e Vital, novos investidores, há uma chance do mercado levar em consideração todo o impacto negativo dos potenciais 7,4% redução de participação da Oi na Vital. O anúncio de hoje vem logo após os prazos revisados da semana passada para o pagamento do passivo da Anatel, que gerou um impacto negativo de 60 centavos por ação, segundo as nossas estimativas. Assim, acreditamos que a combinação desses dois anúncios terá um impacto negativo no valor justo estimado pela Oi. O nosso preço-alvo para a Oi, considerando aí os próximos 12 meses, é de R$ 2,30, que já era o preço-alvo antigo. Então, eles mantiveram o preço de R$ 2,30, ok? R$ 2,30. Essa é a estimativa do BTG Pactual. Ora bolas, não me amole. Isso é uma música, né? Então veja, o BTG fez esse mise-en-scène todo para manter o 2,30 no valor do preço-alvo da ação. Não mudou em nada. Mas aqui temos uma informação importante, para não jogar fora a análise do BTG, temos aqui uma informação importante. Um valor justo de mercado estimado pelo BTG para a Vital de 32 bilhões de reais. 32 bilhões de reais. Veja bem, a Oi já recebeu 12,9 bi do BTG, 12,9 bi pela venda de uma participação na Vital, ok? Os 35, vamos considerar aí os 35% que vai ficar, os 35% sobre esses 32 bi, já representam, portanto, 10 bi, ok? Mais 10 bi, é isso que está representando hoje, né? Então, essa é uma conta que a gente precisa fazer. Esse é um entendimento que a gente precisa ter. Nós precisamos entender que essa empresa surgiu do zero, não existia, foi carregado para dentro dessa empresa infraestrutura que a Oi tinha e, veja vocês, essa infraestrutura então deu sentido ao investimento que a Oi fez ao longo de anos e que estava adormecido. Essa foi a grande sacada do Rodrigo Abreu. E ainda admitindo essa redução que houve, que muitos ficaram apavorados, a Oi recebeu já 12,9 e a sua participação hoje na Vital, a 32 bi, que é o preço justo lançado nesse exato momento pelo BTG em relação à empresa, já vale mais 11,2 bi. 11,2 bi. Somado aqueles 12,9, né? Aqueles 12,9, nós já estamos falando que a Oi já tem aí um ganho com essa criação da Vital de 24 bi e 100. Faz sentido para você? Essa conta? Vocês pararam para raciocinar sobre isso? Ou não? Essa empresa não existia. E ela já representa para a Oi 24 bi, considerando o que recebeu e o que ela ainda tem de participação. E tem gente que fica falando um monte de bobagem sem sequer parar para estudar a empresa. Olha, desculpa. Só vai para frente quem tem paciência, calma, serenidade
e estuda. Porque sem estudo, desculpa, não tem como ter sucesso. Conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!